Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou Maria Júlia, infectologista, e eu vou falar hoje sobre o manejo clínico da chikungunya. Eu vou começar, então, né, com 5 minutinhos aí de tolerância. Acho que quem iria entrar já está entrando. A gente decidiu, então, fazer essa capacitação, porque é um vírus que está entrando aí no estado, né? Está tendo alguns casos autóctones. Vai ser um diagnóstico bastante importante, diferencial da dengue, assim como algumas outras doenças. E tem algumas particularidades nessa doença que muda um pouquinho a abordagem, né? Então, assim, tem realmente algumas coisas diferentes, tanto na apresentação, é, na questão do desenvolvimento de gravidade, que é um pouco diferente da dengue, por exemplo, e também no manejo também difere. Então, eu vou pedir, a gente já está colocando no chat, né? Relembrando para vocês se identificarem, colocarem de onde estão vindo, qual que é o cargo, né? A função e o município, né? Então é isso. Vou começar então. Tava passando os slides até agora. Agora passou. Então tá, gente. A chikungunya, então, é uma arbovirose, né? Significa que ela é uma doença transmitida por um vírus, que aliás, desculpa, é uma virose que é transmitida por um artrópodes, que são vetores, né? E nesse caso são vetores mosquitos do gênero feminino, do gênero Aedes. Então tem o Aedes aegypti, que é o principal, e o Aedes albopictus, que é um vetor principalmente na Ásia, né? Que foi comprovado um vetor na Ásia. Aqui a gente não tem a comprovação dele como vetor da dengue, da chikungunya, da zika, porém, como ele tem potencial de ser vetor, ele deve ser incluído, não deve ser subestimado, né? Deve ser incluído nos controles de endemia. E também, assim, tem uma particularidade que ele é mais, como é que eu posso falar? Ele também existe em regiões mais temperadas, né? Então, regiões mais altas, mais temperadas. Então, a gente tem que ter isso em mente. Outras formas de transmissão é a forma vertical, né, que ocorre principalmente no momento ali mais perinatal, no momento do parto, em gestantes que estão virêmicas. Ela é um pouco mais rara no primeiro trimestre, né, antes das 22 semanas de gestação. E também a gente pode ter uma transmissão transfusional, apesar de ser bem mais raro hoje em dia, que tem bastante protocolo, bastante cuidado nesse procedimento. Então, o período de incubação, né, no ser humano, a partir do momento que ele é picado pelo mosquito até desenvolver os sintomas, ele varia de 1 dia até 12 dias, geralmente em torno ali de 3 a 7 dias. Mas o período de viremia, né, o período que o vírus fica ali no sangue, podendo contaminar um outro mosquito, por exemplo, ele pode perdurar por até 10 dias. E ele se inicia 2 dias antes do início dos sintomas. Então, essa pessoa já pode transmitir, né, para um mosquito o vírus que está ali no sangue dela. E é uma doença que apresenta altas taxas de ataque, né? Isso significa que a grande maioria dos pacientes que são picados, eles vão desenvolver doença. Então, os estudos mostraram que cerca de 70 até 92% desses indivíduos que que adquirem, né, o vírus vão manifestar a apresentação clínica realmente. E uma coisa interessante é que, um pouquinho diferente da dengue, a gente vai ter uma imunidade adquirida duradoura, né, contra novas infecções. E existem 4 genótipos do vírus, e aí, diferente da dengue, a gente tem essa imunidade duradoura contra todos eles. Né? A partir do momento que a gente teve uma vez a chikungunya na vida, a gente ficaria com essa imunidade, então, duradoura. Enquanto na dengue a gente faz a imunidade contra o subtipo que nós tivemos, né? Então, os outros 3 subtipos ali, a gente não fica imune, a gente fica imune por um período ali de cerca de 3 meses, com uma imunidade cruzada com os outros subtipos, mas depois a gente perde isso e pode ser contaminado novamente com dengue, então, por um outro subtipo, né? E assim, as características clínicas. Então, é uma doença que ela é didaticamente classificada em 3 fases, né? Tem uma fase febril e aguda, que geralmente é onde ocorre o diagnóstico, que tem uma duração ali de 5 até 14 dias, uma média de 7 dias. Uma fase pós-aguda, que dura até 3 meses, e uma fase crônica, que geralmente ocorre quando os sintomas permanecem, né, depois de 3 meses do início deles, né?
Em 50% dos casos, a gente vai ter uma artralgia se tornando crônica na chikungunya, que é uma coisa muito importante, né? E isso pode persistir por anos, né? Cerca de até 6 anos pode persistir essas queixas. E é importante também que, além dessas fases, né, tem alguns pacientes que vão ter casos atípicos da doença, com acometimentos orgânicos, que depois eu vou especificar um pouco mais, e que geralmente podem evoluir de uma maneira mais grave e tem uma chance de óbito maior. Então, tem alguns grupos de risco que têm uma chance de apresentar esse tipo de manifestação, e geralmente isso significa casos mais graves da doença. Então, vou falar um pouquinho de cada fase e dessas manifestações atípicas. A fase febril, então ela é caracterizada principalmente pela febre alta, de início súbito, geralmente acima de 38,5. Essa febre pode ser contínua, pode ser intermitente ou até bifásica. Geralmente ela tem curta duração, tá? Então, assim, em torno de 2, 3 dias de duração. Depois eu vou mostrar um quadrinho que compara ali dengue, as manifestações de dengue, chikungunya e zika, que tem melhor descrito essas questões, né? Essas diferenças. E é muito importante que, além da febre, o sintoma mais importante, né, digamos, na chikungunya, é a poliartralgia, que é intensa, né, e ocorre em mais de 90% dos casos. É, um pouco menos nos idosos e bem mais, assim, nos jovens, né? No adulto jovem, geralmente 97% deles vai ter essa queixa. Essa dor, ela pode estar acompanhada de edema, né, de inchaço, e quando isso acontece, geralmente tem uma tenossinovite, né? E essas dores, elas geralmente elas são bilaterais e simétricas. Só que pode ter uma simetria, principalmente na questão da intensidade. Então, eu tenho dores nos dois punhos, nos dois tornozelo, que é bem comum, joelho, né? Mas o que mais dói é meu tornozelo direito, por exemplo, né? Mais forte. Mas existe uma bilateralidade e simetria. Geralmente, o acometimento é de grandes e pequenas articulações nas regiões mais distais. O mais comum realmente é mãos, punhos, tornozelos, pés e joelhos, tá? E existe uma queixa de rigidez articular matinal que melhora um pouquinho, então, ao longo do dia, né, com a movimentação. Também é comum ter dorsalgia, mialgia, que pode ser leve a moderada, né? Geralmente um pouco mais leve do que na dengue, a mialgia, mas ela pode estar presente. E aqui são algumas figuras. Queria ver só um pouquinho. É só. Sabem como é que esconde esse negocinho de cima que aparece? Dá pra arrastar, mas não dá pra esconder. Não, deixa aqui então. Só pra que aparece. Não, tem uma parte dela que não aparece pra mim. Mas, assim, aqui são algumas fotos, tá? Eu tirei do guia do. Esse aqui é o, se não me engano, o guia de manejo de chikungunya do Ministério, que é bem legal. E mostrando assim, o A a B é uma evolução da mesma paciente, só que no primeiro dia do início de sintomas e no quinto dia. Então dá para ver um edema bem importante e rápido, né? De poucos dias para outros, né? Então isso é um pouco diferente de outras coisas. Então, assim, se a pessoa não, o médico, né, ou o profissional de saúde não está muito atento, ele até pode achar, quando vê ali o quadro B, por exemplo, a pessoa tem um edema periférico, tem uma infecção, uma ciência cardíaca, né? Pode dar esses edemas assim, mas na verdade é uma coisa que está junto com um quadro de febre, né? Ou com uma coisa súbita que aparece subitamente. Deixa eu só tentar esconder aqui. Não dá, né? Hide. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Consegui esconder, que daí eu consegui enxergar melhor. E, e ali também no EF é a mesma coisa, é a paciente no primeiro dia e no quinto dia. Então, assim, mostrando um aumento do edema, realmente. Pode ser um edema importante, né? No C tem um edema de joelhos ali. E é basicamente isso. Continuando na fase febril ainda, a gente pode ter o exantema, que pode ocorrer em cerca de 50% dos pacientes. Ele também é maculopapular, pode ser semelhante ao da dengue ali. Só que ele geralmente ele aparece entre o segundo ou quinto dia do início dos sintomas, né? Enquanto na dengue, geralmente ele aparece na defervescência da febre, ali no quarto, quinto dia. Mas pode se confundir, né? Ele pode ser acompanhado de prurido generalizado ou até palmo plantar. E é interessante que existem outras manifestações cutâneas que são possíveis, né? Como uma dermatite esfoliativa, lesões vesico-bolhosas, que é mais comum na criança mesmo, principalmente criança pequena.
E hiperpigmentação, fotossensibilidade e até lesões simulando um eritema nodoso e úlceras orais. Hum, Aí, uma coisa que é importante também falar da fase febril é que aqui, nesse momento, é comum ocorrer descompensação de doenças de base. Então, você tem que estar, a pessoa tem que estar atenta a essas possibilidades e é também uma das fatores de risco para a gravidade, né? Você fala aí a fadiga, outros sintomas. Você fala aí a fadiga, dor retroocular, calafrios, conjuntivite não purulenta, né? Então, geralmente um olho vermelho, ali bilateral, às vezes pode ser bem discreto. Faringite, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal e até mesmo neurite, né? Inflamação ali dos nervos. Então, aqui algumas fotos do exantema, não sei se você consegue enxergar bem, né? Fica meio às vezes difícil de ver na foto, mas ali no ali bem assim um rastro maculopapular, né? Ali no membro inferior também, talvez não dê para ver bem aqui na foto, mas é um rastro mais maculopapular. E ali palmo plantar, assim, um acometimento, mostrando que isso é comum, assim, na chikungunya ter esse acometimento das palmas das mãos, das plantas dos pés também. Pode até confundir, por isso até que às vezes pode confundir com sífilis, inclusive. E aí a fase pós-aguda. Então, a fase pós-aguda é quando os sintomas eles se tornam persistentes, né? Depois da fase aguda, que é mais ou menos 7 até 14 dias ali. Então, depois dos 7, 14 dias, continua tendo alguns sintomas, ou pode ter ou haver uma melhora, tá? Mas nessa fase, geralmente, a febre desaparece, porém, existe relato de ter alguma recorrência dessa febre. Pode haver uma melhora da artralgia, né? Com ou sem recorrências, uma persistência ou um agravamento, tá? E aí, com isso, pode ter, por exemplo, uma poliartrite distal. Então, realmente fazer uma artrite, né? Além daquele edema, às vezes até um pouco de eritema, né? Dor, tudo. E até uma tenossinovite hipertrófica, então uma inflamação dos tendões, né? E isso pode acontecer geralmente nas mãos, que é mais comum falanges, punhos e nos tornozelos. E até, inclusive, isso pode desencadear uma síndrome do túnel do carpo. Além disso, também nessa fase a gente pode ter astenia, recorrência do prurido, né? O exantema pode recorrer, surgimento de lesões purpúricas, né? Alguns pacientes podem ter doença vascular periférica, fadiga, alopecia, sintomas depressivos, né? Então, e uma coisa que eu não falei na fase aguda, até que é interessante, tá? Voltando um pouquinho só, que eu esqueci. Tem algumas manifestações clínicas que são mais comuns dependendo do sexo e da idade. E na mulher é mais comum a gente ter exantemas, vômitos, sangramento e úlceras orais, é um pouquinho mais comum na mulher. Enquanto que nos idosos é um pouquinho mais comum a gente ter uma duração maior da dor articular e inclusive da fase da febre, tá? E até o inchaço também. Então, vamos passando aqui. Aí aqui é outros fatinhos que o manual traz, tá? Mostrando basicamente um edema persistente, bastante tempo depois do início dos sintomas. Então, ali no quadro B, é uma moça com um edema, principalmente da mão direita, que está persistindo em torno de 60 dias após o início dos sintomas, né? E no D, na verdade, também não aparece muito bem, mas é um edema principalmente do tornozelo, do pé ali, após 50 dias do início dos sintomas. Então, só mostrando que isso pode perdurar realmente, né? Mais tempo nessa fase subaguda e até na fase crônica também. E a fase crônica, basicamente, é a persistência desses sintomas, principalmente dor articular ou sintomas musculoesqueléticos. A dor, ela pode ter uma característica mais neuropática, então também muda um pouquinho a questão do manejo da dor nessa fase, tá? E isso pode ter, então, uma persistência ou até uma recorrência. Isso atinge mais de 50% dos pacientes, então, assim, uma quantidade considerável de pessoas vai ter realmente uma persistência dos sintomas e ocorre mais frequentemente em pacientes mais idosos, né? Digo, não necessariamente idosos, mas mais de 45 anos, que já tem uma artropatia pré-existente, tem mais chance de acontecer. E também uma coisa muito importante é que as pessoas que tiveram um quadro agudo mais intenso e até mesmo assim pior manejados para dor, também tem uma chance maior de evoluir com uma persistência dessas queixas, né? Então até o manual traz que é bem importante a gente ter um manejo otimizado da dor já logo em todas as fases, porque o manejo inadequado pode aumentar o risco dessa pessoa persistir com essa queixa.
né? Então, geralmente, nessa fase, a gente vai ter o cometimento das mesmas articulações que estavam sendo acometidas antes, né? Com dor, edema, só que aí pode ter mais a questão de sequelas. Então, limitação de movimento, a rigidez matinal é comum, e ao longo do tempo, ao longo dos anos, deformidade de articulações. Além disso, ainda pode ter outros sintomas bem mais inespecíficos, né? Mas como fadiga, cefaleia, prurido, alopecia, exantema de novo, pode recorrer bursite, tenossinovite, disestesias, parestesias, né? Que é tipo sensação de dormência, né? Formigamento, fenômeno de Renault, alterações cerebelares, né? Alterações nervosas, distúrbio do sono, alteração de memória, déficit de atenção, alteração do humor, turbação visual, depressão, né? Então, essa fase realmente ela é bem difícil de identificar, às vezes, algumas dessas coisas, né, como sendo pela zika, e às vezes até do manejo, eventualmente precisa de profissionais especializados, né? Geralmente, assim, o que o manual traz é realmente a abordagem em sistema básico de saúde, porém, principalmente na questão da otimização da dor, quando começa a ficar muito complexo, eles sugerem encaminhamento para reumatologista. E a duração, teoricamente, pode ser até 6 anos, tá? E no Brasil a gente tem relatos de pessoas que acompanham já há 4 anos essa fase após uma infecção por chikungunya. E aí aqui uma coisa bem importante, que são a questão das formas atípicas de manifestação. Então, são formas mais graves da doença, que a gente deve saber que pode acontecer, né? E que são pessoas que têm uma chance maior de evoluir para óbito. Então, assim, pode ter acometimento orgânico. Então, quando acomete ali o sistema nervoso, pode ter uma meningoencefalite, uma encefalopatia, convulsões, né? Guillain-Barré, síndrome cerebelar, né? Com acometimento cerebelo, assim, com vertigem, desequilíbrio, né? Alteração da fala, paresias, paralisias e neuropatias. Os olhos, a gente pode ter uma neurite óptica, uma endociclite, episclerite, retinite, uveíte, né, inflamação ocular. Cardiovascular é comum e é uma das causas, uma das principais causas, assim, de gravidade, né, nesses pacientes que internam, né? Miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, arritmia, instabilidade hemodinâmica. E uma coisa que é interessante de comentar nisso é que pacientes jovens, que não têm doenças, né? Normalmente não é muito comum eles serem esse grupo de pacientes que apresenta essas manifestações. Porém, os pacientes jovens, eles podem apresentar miocardite e daí se manifestar de uma maneira mais grave, né? Uma das principais causas de óbito nesse grupo de pacientes é o acometimento cardíaco com a miocardite. Aí podem ter arritmias, né? Insuficiência cardíaca aguda, enfim. E mesmo sem ter doença vascular prévia, nem outras doenças. Pele, né? Daí a gente já tinha falado um pouquinho, hiperpigmentação por fotossensibilidade, dermatose vésico-bolhosa, mais comum em criança, ulcerações aftosa-like, mais comum em mulheres, né? Acometimento renal, nefrite, insuficiência renal aguda, e outras coisas, então, discrasia sanguínea, pneumonia, insuficiência respiratória, hepatite também, uma coisa que é comum, pancreatite, síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético e insuficiência adrenal. E aí até eu trouxe aqui uma informação que achei interessante, que assim, a gente teve alguns surtos de chikungunya nas ilhas do Caribe, foi feito alguns estudos lá, né? Então, na epidemia de 2005, 2006, na ilha Reunion, eles perceberam que a faixa etária que mais teve óbito, né, foi os idosos, né, com a média de 79 anos, e as principais causas de internação e das gravidades foram pessoas com insuficiência respiratória, descompensação cardiovascular, meningoencefalite, hepatite, lesões cutâneas graves e insuficiência renal. Né? E também teve um outro estudo em 2009 que também foi parecido, assim. Então, também alterações cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, arritmia, miocardite, desordens neurológicas, encefalite, meningoencefalite, Guillain-Barré, insuficiência renal, pneumonia. Então, mais ou menos, achados parecidos nos dois estudos. E aí, é o que eu já falei, tem uma maior risco de evolução para o óbito, mas uma coisa que é importante é que quem tem mais chance de se apresentar dessa forma são pessoas com comorbidades, né, principalmente diabetes, hipertensão, asma, cardiopatia, alcoolismo, doença reumatológica, anemia falciforme, talassemia, e os extremos de idade, então pessoas com menos de 2 anos ou mais de 65 anos, principalmente, tá? E aí, na questão dos idosos, teve também algumas pesquisas,
principalmente essa mesmo que foi feita nas Ilhas do Caribe. E o que é interessante é que, assim, essas formas atípicas, elas são atípicas exatamente porque elas não são a definição clássica de chikungunya. Então, o que eles perceberam é que nos idosos existe ali cerca de, se não me engano, 18% dos indivíduos podem não ter febre, né? E aí, geralmente, assim, eles vão ou ter febre ou artralgia, mas até mesmo a artralgia não é tão comum nesses pacientes. Então, eles podem se apresentar de uma maneira menos típica, né? Então, assim, o que se comenta nesses artigos é que é importante ter um critério de definição um pouco mais flexibilizado para esse grupo etário, né? Que é bastante difícil, né? Então, esse estudo, né, é o que eu comentei ali, né, que tem essa fotinho aqui, é um estudo, então, no Caribe, aí mostrando ali, o grupo Older Group, né, é mais 65 anos, e o grupo mais jovem, menos 65. Isso aí dá para ver assim que a grande maioria, né, 73% do grupo mais velho, na verdade, era acima de 75 anos, ou seja, pessoas bem mais idosas, né? E aí mostrando ali que 83%, quase 84% dos idosos tiveram febre. Ainda é né, uma proporção grande de pessoas. Porém, poxa, existe ali quase, né, 18%, 17% que não tinham febre. Enquanto que nos mais novos, né, 92% apresentavam com febre. E nos mais novos também a artralgia, 87% tinha essa queixa, enquanto que nos mais idosos, 68% tinha, né? Então, só para ficar atento, assim, que o paciente idoso, principalmente ali acima de 75 anos, pode ter, então, manifestações menos típicas da doença. E outra coisa importante ali que mostra esse artigo, né, foi a questão das comorbidades. Então, ali mostra as comorbidades pré-existentes, né, dos pacientes. Então, claro que nesse grupo é bem mais frequente. E a questão da manifestação atípica, então, ser em 30% nesse grupo, enquanto que no outro grupo é só 5,6% que foi observada essa manifestação. Sobre o grupo das gestantes, é importante conversar, né? Então, assim, o que se foi visto em estudos é que não modifica o curso da gravidez, assim, na questão do parto, né, qual que vai ser a via de parto, né, o que vai acontecer, ou até outras intercorrências na gestação. Não tem evidência de efeito teratogênico, porém, teve alguns raros relatos de abortamento espontâneo. Não se sabe ainda se isso foi uma coisa de coincidência, né, algo relacionado a, a questão de coincidência mesmo, ou se realmente tinha relação, tá? Mas uma coisa que é importante é o seguinte, a transmissão vertical, ela pode acontecer, principalmente no segundo, no terceiro trimestre, só que no terceiro, é mais comum no terceiro trimestre, que na verdade essa infecção ela ocorre principalmente no momento do parto, né, e com risco de transmissão de cerca de 50%. E o problema disso é que a criança se contamina naquele momento do parto, ela fica assintomática nos primeiros dias e pode desenvolver sintomas a partir do quarto dia. Então, os sintomas podem ser febre, dor, recusa da mamada, exantema, descamação, as lesões vesico-bolhosas e até edema de extremidades. E o problema é que elas são um grupo de risco, né? E elas desenvolvem realmente quadros mais graves de infecção e tem mais chance de evoluir para o óbito e também de desenvolver sequelas neurológicas, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, assim, é muito importante ficar de olho geralmente isso acontece quando a mãe está virêmica no momento do parto. Então, assim, é difícil acontecer isso também, né? Mas se a mãe foi identificada com a chikungunya ali próxima do parto, a criança tem que ficar internada mais tempo na enfermaria da maternidade, né? E tem que ser observada, enfim, tem que ter um cuidado a mais. Então, assim, vamos para a questão de vigilância, né? Vamos para a definição do caso suspeito. Então, teoricamente, o caso suspeito é um paciente com febre de início súbito, maior que 38,5, e artralgia ou artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições. Então, é importante falar, porque às vezes a pessoa já tem, né, uma outra doença articular que vai e volta, enfim, então tem que ter uma junção de um quadro agudo, realmente, de febre, de artralgia. E que seja residente ou que tenha visitado áreas com transmissão de até 2 semanas antes do início dos sintomas, né?
ou mesmo que tenha um vínculo epidemiológico com um caso importado confirmado. Então, isso é importante, porque nós somos área receptiva, né? Então, se tem um paciente, tá morando ali com uma pessoa que acabou de confirmar chikungunya, por exemplo, isso já é um vínculo epidemiológico significativo, né? O diagnóstico laboratorial, então, a gente tem métodos diretos e métodos indiretos, né? Os métodos diretos é a gente conseguir detectar o vírus ali mesmo, né? Nos primeiros dias de sintoma. Então, isso pode ser feito por isolamento viral, só que isolamento viral é uma técnica bastante complexa, custosa, que geralmente é feito só em pesquisas, né? Que inclui a inoculação do vírus em células de camundongo, enfim, isso só é feito em pesquisa. E o RT-PCR, que é um método muito bom, né, com uma sensibilidade e uma especificidade muito boas, porém precisa ser feito aí entre o primeiro e o quinto dia do início dos sintomas. E esse exame ele é muito interessante no nosso meio, porque ele tem aquela possibilidade do PCR para arbovírus, né? Então, que tem a diferenciação que nesse momento a gente consegue já diferenciar entre dengue, zika e chikungunya, por exemplo. E como o dengue vai entrar nos primeiros diagnósticos diferenciais, é muito bom que a gente consiga fazer esse exame. Então, sempre que a gente tiver um paciente aí com suspeito, com notificação, com menos de 5 dias, é muito interessante, né, enquanto a gente tiver disponibilidade, utilizar esse teste. E os métodos indiretos, que são principalmente os testes sorológicos, né? Também existe os exames de patologia, assim, então, principalmente investigação de óbito, né? A gente poderia tirar, então, amostras de órgãos, de múltiplos órgãos e mandar para um anatomopatológico. E existem, né, na imunistoquímica, que é um exame específico, eles têm alguns antígenos virais que eles podem utilizar. Mas isso vai depender do laboratório de patologia. Então, né, são coisas mais caras, eles não têm essa disponibilidade, enfim. Mas também tem a opção de fazer o PCR, às vezes, no órgão também, tá? Em óbitos, por exemplo. E os testes sorológicos são bastante utilizados, né? Quando o paciente se apresenta com mais de 5 dias de sintomas, é o exame de escolha. E é interessante, né? O que o Ministério sugere é que a gente tenha mais de um teste, né? Um tempo aí. Eles pedem para a gente coletar na fase aguda, a partir do quinto dia, e na fase de convalescência, o que seria após 15 dias da primeira coleta. Porque isso a gente vai conseguir ver a questão tanto de viragem sorológica quanto de titulação, né? Isso vai servir para uma confirmação da doença, porque a gente sabe que os testes sorológicos eles podem ter reação cruzada com várias doenças, então às vezes é bem difícil de avaliar essa positividade, né? A gente sabe que às vezes vem positivo para várias coisas ao mesmo tempo, então não tem como saber. Então, às vezes, o nível da titulação e a viragem é uma coisa que é muito importante para poder fechar o caso como realmente chikungunya depois, tá? Acho que é isso. Agora, quanto aos exames laboratoriais inespecíficos, né, exames gerais? O hemograma pode mostrar uma leucopenia com linfopenia, né? É uma das alterações mais comuns, geralmente menor que 1.000 células por milímetro cúbico. Plaquetopenia é comum, porém, abaixo de 100.000 é menos comum, menos frequente que na dengue. O VHS e PCR geralmente estão elevados e pode durar algumas semanas isso, né? Porque realmente ocorre um quadro de inflamação bem importante, né? Com as articulações, enfim. E também pode ter uma elevação discreta de enzimas hepáticas, creatinina e até a CPK. Agora, diagnósticos diferenciais, né? Então, vai entrar no diagnóstico diferencial doenças febris agudas associadas à artralgia. É importante a gente ter atenção com outras causas que são potencialmente fatais, que exigem, assim, um diagnóstico diferencial já de cara, né? Então, por exemplo, artrite séptica, né? Então, assim, quanto antes a gente identificar isso, melhor, porque a artrite séptica, ela precisa de uma abordagem cirúrgica de urgência, antibiótico, enfim, é outro manejo, né? A artrite séptica, geralmente, ela comete uma articulação só, né? Tem sinais fluídicos muito intensos, mas não é uma poliartrite, né? Uma artrite única, assim, acompanhada de febre. Muitas vezes a pessoa pode apresentar um quadro séptico bem importante. E na epidemiologia atual, claro, eu acho que o principal diagnóstico diferencial é a dengue,
Realmente é bastante difícil só pela clínica diferenciar as duas doenças, tá? Normalmente o médico ele vai conseguir ter certeza somente com um exame específico realmente, né? Ele até pode desconfiar de algumas coisas, não, a artralgia é muito significativa, o exantema apareceu um pouco antes, mas é difícil a gente ter certeza, principalmente no quadro febril, né, no quadro inicial, qual das duas está acontecendo num ambiente que a gente tenha epidemiologia positiva para as duas doenças. Né? Então, nesse contexto, vai ser realmente bastante importante os exames específicos, né? Para diferenciar. Aí aqui tem aquele quadrinho que eu comentei das comparativos, né? Comparando as três doenças, das apresentações, algumas diferenças. Então, assim, sobre a duração da febre, a dengue é aquela que dura mais tempo, assim, normalmente a febre, né? Mas pode durar entre 2 até 7 dias. A zika geralmente é bem pouquinho tempo, 1 a 2 dias, e a febre é baixa, né? Quando tem febre, às vezes pode não ter. E enquanto a chikungunya geralmente dura um pouco menos aí que a dengue, de 2 a 3 dias, mas é uma febre alta, né? O exantema, então, na dengue, geralmente ele surge na defervescência da febre, isso é importante, que isso geralmente ocorre ali entre o terceiro ao sexto dia. Na zika, isso acontece bem no início, geralmente já no primeiro, no segundo dia. E na chikungunya é meio termo, ali entre 2 até o 5º dia, né? Quanto à mialgia, pode acontecer nas três, porém é mais frequente na dengue. E a artralgia, ao contrário, é mais frequente na chikungunya, tá? E quanto à intensidade da artralgia, geralmente ela é leve na dengue, leve a moderada na zika, e é uma coisa muito importante realmente na chikungunya. O edema de articulação, mesma coisa, a chikungunya, muito frequente, pode acontecer na zika, isso na frequência, né? E quanto à intensidade, é mais intenso na chikungunya, tá? Conjuntivite é mais comum na zika, tá? Mas pode acontecer na chikungunya, é raro na dengue. Então, assim, esses quadrinhos, ninguém precisa decorar isso também, tá? Porque é difícil ver, são várias informações, mas seria muito interessante que os profissionais tivessem como é que é a rotina de dar uma olhadinha nesse quadrinho, por exemplo, né, pensei em dengue, vou dar uma, como é que é mesmo, né? Então seria muito legal isso, né? Porque às vezes a gente não lembra realmente de tudo. Cefaleia, ali mais forte, né, na dengue, a linfonodomegalia mais na zika, né, pode ter na chikungunya, enfim, daí tem várias coisinhas. A questão de discrasia hemorrágica, né? A questão de risco de sangramento, ela é mais importante na dengue, realmente. Pode acontecer na chikungunya, um pouquinho menos. O acometimento neurológico, a zika, é um dos que mais causa isso. A leucopenia, mostrando que todos eles podem, mas a dengue é um pouquinho mais. E a linfopenia até se mostra mais frequente na chikungunya, tá? E agora, quanto à trombocitopenia, todos eles podem, porém a dengue isso é mais intenso e mais frequente, tá? E aí alguns outros diagnósticos diferenciais vão entrar, principalmente relativos à epidemiologia do lugar, né, do paciente também, o que que ele faz, onde é que ele esteve, né, todas essas questões que têm que ser questionadas sempre, né, como doença infectológica. Então, a questão da malária, né? Então, questionar a epidemiologia, às vezes a pessoa, sei lá, um caminhoneiro veio lá da região norte recentemente, né? Ou teve na África, enfim, todas essas questões que a gente tem que questionar. Existe também a malária extra-amazônica, que são pouquíssimos casos, mas existe, né? Mas principalmente se atentar a esses casos que vêm de fora, né? E ela cursa normalmente com insuficiência renal, pode ter icterícia, pode ter alteração de nível de consciência, enfim. A leptospirose é uma doença também bastante importante do nosso meio, né? Bastante frequente, mas tem que sempre questionar se tem exposição, não tem, né? Então, por exemplo, esses dias aí chegou uma suspeita de uma criança de 6 meses, né? Não veio muito para nós se teve uma exposição ou não, mas é difícil, né? Uma criança de 6 meses ter uma exposição assim para leptospirose. Então, tem que sempre se questionar, né? Tem que questionar ativamente para o paciente se teve alguma situação nos últimos 30 dias. Ela é bastante característica com uma mialgia intensa, que pode ser em panturrilhas, que é o mais comum, mas também geralmente na região lombar também pode dar. Sufusão conjuntival, que é o olho vermelho, às vezes é bem intenso, pode ser tipo uma hemorragia, assim, na esclera. Aquela icterícia mais alaranjada, né, bem característica. E alteração de função renal. Febre reumática,
é uma situação que pode acontecer, principalmente com uma poliartrite migratória de grandes articulações, mas é uma situação que acontece depois de uma infecção na garganta, tempos atrás, tá? Assim, mais ou menos um mês atrás, tive uma infecção na garganta, tratei ou não com antibiótico, e agora eu tô tendo essas dores e inflamação de articulação, febre. E às vezes a gente pode ter evidência prévia de uma infecção por Streptococcus, tá? Isso é uma situação que acontece depois da infecção por essa bactéria. Então, tem alguns exames de sangue, também tem suave de garganta e tal, que pode ter vindo uma cultura ou algum antígeno positivo na época, ou mesmo o ácido, que a gente chama, que é tipo uma sorologia. A artrite séptica, que eu já comentei, né, vai ter algumas diferenças, tipo leucocitose, porque é uma infecção bacteriana, derrame articular importante, bastante acometimento de grande articulação, e geralmente é uma só, pode ter história de trauma, né, e a paciente está séptica, a paciente muito grave, pode estar sonolenta, enfim. E algumas outras também é muito importante falar, né? Então, o Maiaro tem manifestações clínicas bastante semelhantes, né? Tanto o Maiaro quanto o Oropost, eles podem ser extremamente difíceis de diferenciar, por exemplo, entre dengue, chikungunya, Oropost e Maiaro. São muito parecidos as manifestações, então acaba dependendo muito em lugares que tem, né, todas as doenças, vai depender muito realmente dos exames específicos, tá? O Maiara, assim, tem pode ter quadros clínicos mais prolongados também, que nem chikungunya. E a diferença é que o vetor é um mosquito silvestre, né? O Haemogogus. O Oropost também é uma coisa interessante, que o Oropost, assim, ele tá ocorrendo no Brasil já há alguns aninhos aí, mas são principalmente em alguns estados do norte do Brasil, tá? O Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre. Tem um quadro muito similar, realmente, dengue, chikungunya, e acaba sendo realmente o diagnóstico diferencial por exame. E até é interessante comentar que tem alguns municípios do norte que até estão tendo mais casos de Oropost atualmente do que dengue, né? Então, e existe um risco desse vírus se disseminar para o resto do Brasil, e é uma coisa que a gente vai ter que ficar atento nos próximos anos. A diferença é que o vetor é o borrachudo, tá? A sífilis é uma doença muito comum, também pode ter quadros febrios, eventualmente, tem manifestações cutâneas, tem acometimento palmo-plantar, então pode acabar entrando aí como diagnóstico diferencial na chikungunya. E doenças autoimunes também, muito importante, que pode ter febre, pode ter artralgia. Então, podem ser doenças que podem entrar como diagnóstico diferencial. Agora, finalmente, a questão do manejo em si, né, do atendimento. Então, uma coisa que o manual fala é que o acolhimento, principalmente nesses momentos de epidemia, de surto, seria muito importante que tivesse um sistema com uma classificação de risco específica, né? Em diferentes níveis de atenção, que houvesse um treinamento, né? Um preparo para identificar a presença de sinais de gravidade dos grupos de risco específicos para essa doença, que já tivesse também um certo conhecimento, um preparo para já tentar fazer no acolhimento um diagnóstico diferencial de dengue, malária e outras doenças, então uso de protocolos específicos, encaminhamentos às unidades de referência, né, onde que eu vou encaminhar, como que eu vou suspeitar de um ou de outro, como é que eu vou tentar fazer essa diferenciação, o que que eu vou perguntar, enfim, que tivesse uma organização melhor do sistema, já até no acolhimento. E aí o que eles sugerem é a classificação que eles fizeram, né? Que é a classificação de risco do paciente com suspeita de chikungunya. Então aqui eles colocam qual que é o caso suspeito, né? Da fase aguda, que é o paciente com febre por até 7 dias, acompanhado de artralgia intensa de início súbito, né? E aí diz que pode estar associado com cefaleia, mialgia, exantema. Aí pede para considerar a história de deslocamento, né? Para áreas de transmissão, ou se tem, né, transmissão no local que a pessoa mora ou que esteve, enfim. E aí você vai, os grupos de risco, ele coloca ali do lado, né? Gestantes maiores de 65 anos, menores de 2 anos, né? Neonatos considerar critério de internação e pacientes com comorbidades. Aí você vai avaliar os critérios de gravidade, né? Então, o critério de gravidade de internação, ele coloca ali do lado, né? Cometimento neurológico, então aquelas síndromes neurológicas todas que a gente falou, sinais de choque, né? Que são o quê? Extremidades frias, cianose, tontura, hipotensão, enchimento capilar lento, estabilidade hemodinâmica, falta de ar, dor torácica, vômito persistente,
né, que às vezes não consegue nem tomar sintomático, neonatos, que é aquele grupo de risco importante, descompensação de doença de base, tem que ser sempre avaliado, né, e sangramento de mucosas, né. Aí ele fala o que fazer com cada grupo. Então, paciente sem sinal de gravidade, sem critério de internação ou uma condição de risco, eu vou estar acompanhando ambulatorialmente. Paciente de grupo de risco, eu vou falar um pouquinho depois, mas pode ser acometimento ambulatorial, mas é um pouquinho diferente, porque eles vão ter um retorno diário, tá? Para reavaliação. Pode ser numa UBS, por exemplo. E o paciente com sinal de gravidade ou o critério de internação vai ser internado, né? Então, do tratamento geral, a gente não tem nenhum antiviral específico ainda para essa doença. Então, o tratamento é basicamente analgesia e suporte. A hidratação oral, né, quando o paciente não vai internar, ela pode ser prescrita conforme o protocolo de dengue, né? É muito importante orientar o repouso, tá? Principalmente nessa doença, assim, porque você sabe que ficar forçando muito a articulação, por exemplo, nesse momento é bem ruim, pode aumentar a chance, por exemplo, da pessoa evoluir para o quadro subagudo crônico. Então, é bem importante o repouso da articulação, realmente. Tá contraindicado os anti-inflamatórios não esteroides, os corticoides e o AS, igual na dengue, principalmente pelo risco de sangramento mesmo, tá? Mesma coisa. E outra coisa que é importante é que existe um tratamento não farmacológico, já é comprovado que auxilia, tá? Em todas as fases da doença, que é a fisioterapia, principalmente, né? E a crioterapia, que são as compressas frias, né? Principalmente nas articulações, né? Que são acometidas, que podem ser feitas de 4 em 4 horas, né? Pelo menos 3 vezes ao dia, por cerca de 20 minutos cada vez. Isso é ajuda bastante e é bem importante. Então, repouso junto com essa crioterapia. E aí, quanto ao acompanhamento, a maioria dos casos pode ser acompanhado ambulatorialmente, na avaliação básica, né, que pode fazer essa avaliação, esse monitoramento. E a população geral, que não é a população de risco, ela deve ser orientada a retornar à unidade, caso ela persista com febre por mais de 5 dias, ou caso tenha o aparecimento dos sinais de gravidade, ou tenha persistência dos danos articulares, né, persistir com muita artralgia, enfim. É, então, sempre tem que orientar quem na dengue, né, quais são os sinais de gravidade, né, e orientar esse retorno se pertence de febre ou de danos articulares. Agora, os pacientes do grupo de risco, eles também podem ser acompanhados ambulatorialmente, até na UBS, não tem problema, porém tem uma observação diferenciada, né, então tem uma chance maior de risco de formas graves. Então, o que eles sugerem é o acompanhamento diário até o desaparecimento da febre e a ausência dos sinais de gravidade. Uma coisa importante de falar aqui é que, diferente da dengue, que tem aquela coisa da piora clínica na efervescência da febre, na chikungunya isso não acontece, tá? Então, enquanto na dengue a gente fica mais preocupado ali exatamente quando desaparece a febre, né? Que é meio que ao contrário da maioria das doenças. Na chikungunya a gente se preocupa quando tá com febre, realmente. Então, ali no momento que desapareceu, a gente fica um pouquinho mais tranquilo, né? Ver se apareceu sinal de gravidade ou não. Então, sinais de gravidade a gente já tinha falado ali no quadrinho anterior, né? É a mesma coisa aqui, né? Então, só vou deixar aqui vocês olharem um pouquinho, mas é bem parecido. E até são parecidos com um pouquinho com os sinais de gravidade da dengue também. Então, assim, eu avaliei o paciente e vi que tinha sinais de gravidade. Então, a gente já viu ali pelo quadro do fluxograma que a gente vai ter que internar, né? Então, internou. Eu preciso ver se esse paciente está com instabilidade hemodinâmica, né? Se ele tiver com instabilidade hemodinâmica, tem todas aquelas questões que foi descrita ali, né? O que é, aqui ele não colocou, mas antes eu tinha colocado. É, todas aquelas alterações que sugerem, então, estabilidade hemodinâmica, eu vou ter que avaliar, principalmente função renal, hepática e cardíaca, avaliar se tem sinais ou sintomas neurológicos. Importante também eu fazer o hemograma, avaliar se tem hemoconcentração, trombocitopenia, né, quanto que está hemoconcentrado, quanto que está baixas plaquetas. E aí, se tiver isso, eu vou começar uma terapia de reposição de volume, né? Soro. E vou tratar as complicações conforme o quadro clínico. Então, assim, conforme, por exemplo, doenças de base, né?
Então, assim, muda um pouquinho, né? Um paciente que tem uma insuficiência cardíaca importante, até já não vai ser a mesma infusão de volume, então tem que ter um certo cuidado. O paciente asmático, está descompensado, tem que tratar a asma, enfim. Então, eu vou individualizar cada caso e tratar as complicações conforme. Aí, bom, depois, né, paciente, quando é que eu vou dar alta para esse paciente? Então, tem que ter melhorado o estado geral, o paciente tem que estar aceitando a hidratação oral já, né, sem problema, não pode estar vomitando horrores, enfim, não está conseguindo tomar água, não adianta, né? Não pode ter mais os sinais de gravidade, tem que ter melhorado tudo. E também tem que ter uma melhora dos padrões laboratoriais. Então, esse paciente que eu vou considerar alta. Algumas outras orientações quanto à gestante, né? Existe a gente, como assim, a princípio não tem intercorrências na gestação, mas é uma coisa que a gente também, né, ainda está aprendendo, né? Então eles orientam um acompanhamento diário nas pacientes, nas gestantes com suspeita, né, um risco de sofrimento fetal, então às vezes eles vão acompanhar BCF, né, tocografia lá, vão ver os gráficos para ver se o feto está sofrendo ou não, enfim, então eles sugerem que tenha um acompanhamento mais próximo dessas gestantes. E aí, aquela questão que eu falei, né, dos recém-nascidos, das mães que tiveram sintomas iniciados até 7 dias antes do parto, esses recém-nascidos têm indicação de permanecer internados em observação por até 7 dias. Acho que eu tinha falado 5 sem querer, mas é 7 dias. Né? Então, pelo aquele risco que eu falei de inicialmente deles se contaminarem no parto, inicialmente serem assintomáticos, e depois ali de uns 4 dias podem apresentar sintomas e desenvolver quadros mais graves. Então, a gente tem que ter mais tempo de internação e observação para ver se vai acontecer isso. E aí, uma coisa, talvez o que é mais importante na chikungunya, da questão de diferença até da dengue, né? É a questão da abordagem da dor. É isso que é uma das coisas que mais vai ser diferente. Então, o acometimento articular, ele causa importante incapacidade física, pode causar incapacidade laboral, deve ser manejado em todas as fases da doença, né? Inclusive na fase aguda. Às vezes, na fase aguda, as pessoas acabam achando que não precisa ou não trata de uma maneira mais intensa, digamos assim. E aí, o que eu falei, que a dor na fase aguda, tratada de forma inadequada, é uma das principais causas da sua cronificação. E pode desencadear outros sintomas, como depressão, fadiga, distúrbios do sono, né? E outra coisa, eu falei que a gente precisava fazer repouso, né? Então, o médico pode e deve, né, fornecer atestado médico para essas pessoas. Elas têm que fazer repouso, né? Fazer gelo na articulação, né? Para ficar trabalhando, caminhando para lá e para cá, porque isso pode piorar a evolução da doença depois, né? E aí eles têm uma maneira de abordar essa dor, né, por escalas, para poder decidir exatamente, deixar isso mais objetivo, né? Porque o manejo da dor é uma coisa subjetiva, a gente não sabe exatamente quanto de dor o paciente está sentindo, e aí é difícil às vezes decidir, né, da analgesia. Então eles sugerem usar a escala analógica visual, EVA, que é uma escala de dor, né? Isso pode ser aplicado por qualquer profissional. E é basicamente ali com as carinhas, né, que a pessoa dá, a gente vai considerar ali quão intensa é a dor, né? E isso é importante informar, orientar o paciente, porque ele precisa responder as perguntas de uma maneira verdadeira, né? Porque às vezes eles acham assim que, se eu falar que eu tô com pouca dor e tal, a pessoa não vai me medicar, né? Ou ao contrário, eu não gosto de tomar muita medicação, então eu vou falar que eu tô com pouca dor, mas eu tô com muito. Então, assim, é importante orientar o paciente que ele precisa falar a verdade, porque cada nível de dor tem uma medicação específica e que é importante ele não sentir dor, porque isso pode piorar a evolução da doença, enfim. E também é interessante comentar que mais ou menos 30% dos pacientes pode ter um componente de dor neuropática associado, que aí não vai melhorar só com os analgésicos habituais. E por isso eles também apresentam a escala de dor neuropática, DN4, depois eu vou falar um pouquinho, que daí a gente vai avaliar as medicações para a dor neuropática, que é um pouco diferente. Então, eu vou fazer uma abordagem escalonada da dor. Eu vou avaliar a escala, né? E conforme o score da pessoa, eu vou começar um pouquinho diferente. Então, se for um score leve, né, que é entre 1 a 3, eu posso deixar de pirona ou paracetamol, só que tem que ser um deles fixo, de 6 em 6 horas.
E aqui é importante dizer que eles já orientam começar com dipirona 1 grama, não é 500 miligramas, né, que é o mais comum, é 1 grama de 6 em 6, ou paracetamol de 500 a 750 de 6 em 6 fixo, ou um ou outro. Agora, se tá de 4 a 6, aí a gente já usa as duas drogas, essas duas drogas intercaladas de 6 em 6 horas. Então, eu uso lá dipirona 1 grama, depois de 3 horas eu uso paracetamol 500 ou 750, depois de 3 horas eu uso dipirona, e assim vai. Agora, se já for moderada e intensa, maior que 4, eu, em primeiro momento, eu já vou medicar o paciente com uma medicação endovenosa, né? Seja no posto de saúde, se tiver essa possibilidade, ou até encaminhar para uma policlínica, ou enfim, um PA, né? Para fazer essa medicação. Então, eu vou pegar um acesso periférico, vou deixar um sorinho para manter o acesso, porque é bom a gente manter esse acesso depois que eu vou reavaliar posteriormente, né? E aí eu vou iniciar fazendo dipirona endovenosa mesmo, 1 grama, e eu vou reavaliar em até 90 minutos. Persistindo a dor, eu posso administrar então tramadol, 100 miligramas endovenoso. Lembrar que pode ser administrado junto com dacetrona, né? Que pode dar um mal-estar, enfim. Agora, quem já tiver uma alergia à dipirona lá no início, pode ser feito direto, então, um tramadol já no início, tá? Não fazer a dipirona antes. Agora, se o paciente tiver uma dor intensa, tá, de 7 a 10, de cara eu já vou deixar os dois analgésicos que a gente descreveu, né, que é o paracetamol e a dipirona intercalados, e além disso eu já vou deixar um opioide fixo, tá? Então, assim, ou vai ser internado e tá fazendo um tramadol fixo além da dipirona e paracetamol, ou eu vou deixar, né, se puder, ambulatorial com tramadol fixo via oral, enfim. Aqui a escala da dor neuropática, então, só mostrando, né? Então, assim, quando é uma dor neuropática, geralmente eles consideram ali um maior que 4 a pontuação e menor que 4 é uma dor nociceptiva. Então, ali eles perguntam algumas coisas. A sua dor tem uma ou mais das seguintes características, né? Queimação, sensação de frio, dolorosa, choque elétrico, né? E aí a pessoa vai dizendo sim ou não. Aí os sims, né? Você vai somar e vai pontuar. Então, presença de um ou mais dos seguintes sintomas na mesma área: formigamento, alfinetada, agulhada, adormecimento, coceira. A dor está localizada numa área onde o exame físico pode revelar uma ou mais das seguintes características: hipoestesia ao toque, hipoestesia picada de agulha, né? E na área dolorosa, a dor pode ser causada ou aumentada por escovação. Aí, enfim, você pontua e vai classificar o paciente. Aí você identificou que existe um componente neuropático associado. Aí, além desses analgésicos todos, você vai usar medicações que vão auxiliar nessa dor, tá? Então, um deles é a amitriptilina, que é um antidepressivo cíclico, né? Que inibe a recepção da serotonina, da noradrenalina. E tem como principais efeitos colaterais sensação de boca seca, sonolência e o ganho de peso. Nos idosos, ela pode levar à sedação, tá? Daí, nesse grupo, seria preferível a gente usar a gabapentina, né? Iniciando em doses baixas. A gabapentina, às vezes, é um pouquinho mais difícil de conseguir na rede, né? Mais fácil um pouquinho a amitriptilina. Mas nesse grupo, teoricamente, seria mais interessante a gabapentina. E ela não, e assim, a amitriptilina, ela não deve ser usada em pacientes com história de arritmia cardíaca, tá? Então, nesse grupo, precisa daí ser a gabapentina realmente, né? A gabapentina, então, é outra opção. Ela tem pode ter os mesmos efeitos dos tricíclicos, só que são menos intensos. Então, deve ser preferido em paciente cardiopata, né, em idosos também. Ela tem uma dose inicial ali de 300 miligramas, 2 vezes ao dia. Pode ser necessário aumentar até 1.200 miligramas por dia para obter uma resposta satisfatória. E também tem que ter esse cuidado de sedação e sonolência, né? Geralmente em doses mais altas. Aí aqui é a questão da conduta clínica, né? Aqui é um resumo, na verdade, do tudo que a gente falou, tá? Então, paciente sem sinal de gravidade, sem critério de internação, acompanhamento ambulatorial. Aí a questão dos exames, né? O exame específico, o exame inespecífico, que a gente comentou. E as condutas ali, a intensidade da dor, né? Pela escala de EVA, a escala de dor neuropática, seguir o fluxograma da dor, não usar aspirina anti-inflamatório na fase aguda, hidratação oral, avaliar o hemograma para o diagnóstico diferencial, principalmente, né?
encaminhar para a unidade de referência a partir do surgimento do sinal de gravidade, então orientar o paciente e encaminhar sempre que se identificar, notificar todo mundo, né, que tem suspeita, e orientar o retorno, né, em caso de persistência, de feto, mais 5 dias, ou aparecimento do sinal de gravidade. Paciente do grupo de risco, então, o acompanhamento ambulatorial, os exames, né? Aí aqui ele sugere, além do exame específico do hemograma, ele sugere fazer função hepática, transaminases e eletrólitos também. As escalas, né? E a manejo da dor conforme, não utilizar AINES, aspirina, hidratação oral igual, usar o hemograma para diagnóstico diferencial, notificar, encaminhar para as unidades de sinal de alarme, e aí o que muda é o retorno diário até o desaparecimento da febre. E agora, da sinal de gravidade, é aquela questão da internação, exames, a gente aumenta um pouquinho mais conforme o critério médico, conforme doenças descompensadas, doenças comorbidades, né, prévias, enfim. E também a questão, aí fica tudo meio igual ali, só que a hidratação oral, na verdade, que até seria endovenosa, acho que foi um erro do fluxograma deles, porque grupo C e D da dengue já é endovenoso, né? Então, realmente é uma hidratação mais volumosa e mais agressiva, né? Preferencialmente endovenosa. E aí, aquela questão dos critérios de altos que eu já tinha comentado um pouquinho, tá? Aí assim, quanto ao tratamento específico na fase subaguda crônica, né? A diferença é o seguinte, na fase aguda eu não posso usar AINES, não posso usar corticoide, não posso usar aspirina. Já na fase subaguda crônica, né, que já tem uma chance menor de sangramento, já passou naquele momento, a gente pode usar, por exemplo, o corticoide, no caso de uma dor moderada a intensa, pelo EVA, né, a gente pode utilizar então essa medicação. Isso pode ser feito com prednisona, 0,5 miligramas por quilo de peso, uma vez ao dia na manhã. E essa dose inicial, ela pode ser dada até 21 dias. Uma coisa importante de falar é que nessa dose a gente ainda não tem imunossupressão, tá? Então, porque o uso de corticoide em altas doses pode causar imunossupressão. Essa dose, ela não está associada com esse tipo de efeito. Então, é importante dizer. Aí você vai usar isso até 21 dias, vai ver se houve uma resposta adequada. O que que é a resposta adequada? Melhora para deambular, sem ajuda, e controle satisfatório das dores. Se melhorou completamente a dor, eu posso manter essa dose por mais 3 a 5 dias e aí iniciar um desmame, que vai ter que ser gradual, né, pelo risco de desenvolver uma síndrome de insuficiência adrenal. Então, eu vou retirar, por exemplo, 5 miligramas a cada 7 dias, até conseguir tirar toda essa dose de corticoide. Durante essa fase de desmame, de redução de dose, pode acontecer recidiva da dor, né? Se isso acontecer, eu vou retornar à dose anterior e vou tentar novo desmame somente após 5 dias da resolução dos sintomas e assim por diante, né? Quanto à fisioterapia, que é indicada nas 3 fases, é na fase subaguda e crônica que ela é mais útil, que ela é mais importante, tá? E assim, pode ser necessário algumas coisas, pode ser necessário indicar a confecção de órteses como terapia adjuvante, né, obtendo um alívio mais rápido da dor, auxiliando a prevenir atrofias musculares, consequência do desuso da articulação comprometida, né, então a pessoa fica muito parada, não consegue, tem imobilidade da articulação, né, então às vezes isso é importante para manter, por exemplo, o pezinho retinho, né, não ficar com uma atrofia, não ficar com uma sequela ali, esse tipo de coisa. Quanto ao tratamento da fase crônica, existem pouca evidência científica, os trabalhos são pequenos, né? Então é tudo meio que feito baseado, na verdade, em manejo de artrites crônicas, né? Como, por exemplo, artrite reumatoide. Então é bem, assim, duvidoso ainda esse tipo de abordagem. Porém, né, é o que se tenta fazer, né? Porque a pessoa que está ali com bastante dor, com bastante comprometimento, então é o que se tem. Então, assim, a hidroxicloroquina, que é uma medicação que é utilizada principalmente ali no lúpus, né, outras doenças reumatológicas, o Ministério traz como primeira escolha, por ela ser mais segura de se utilizar, principalmente com quem não tem experiência com o manejo dessa medicação, por exemplo, né, um médico que está na UBS, enfim. E ela tem um efeito anti-inflamatório no controle da artrite e da dor muscular. Então, a dose preconizada é 6 miligramas pelo dia,
sendo uma dose máxima de 600 miligramas por dia, via oral. Isso é feito por um período de 6 semanas, né? Aí você, na verdade, nessa fase, o tratamento dessa fase é bem complexo, realmente. O que eles indicam, assim, é sempre a reavaliação em 6 semanas. Então, você usou lá a hidroxicloroquina, além de todas aquelas medicações analgésicas que a gente falou, tá? E aí você vai reavaliar após 6 semanas, vai aplicar o EVA de novo, né, a escala da dor. E se não tiver dor, você vai interromper esse tratamento. Se tiver um EVA menor que 4, você mantém por mais 6 semanas. Desculpa, e aqui você vai associar os analgésicos, tá? Na dor crônica, você acaba utilizando o analgésico mais necessário e a hidroxicloroquina. Aí, se for um EVA ainda, né, de 1 a 4, né, aí você vai manter mais 6 semanas e vai associar analgésico. Se for mais que 4, você vai associar um outro imunossupressor, que é a sulfasalazina, tá? 2 comprimidos de intervalo de 12 em 12 horas por mais 6 semanas. Aí depois de 6 semanas, você avalia de novo, aplica escala, suspende medicação se melhora da dor. Se menor que 4, você mantém essa associação dessas duas medicações mais 6 semanas ou se maior que 4, você vai substituir a sulfasalazina por metotrexato, tá? O metotrexato é uma medicação que é um comprimido de 2,5 miligramas e é uma medicação que é feita uma vez por semana, tá? Então, é 10 miligramas na semana, via oral, e pode progredir até uma dose de 25 miligramas na semana. E a gente deve utilizar em conjunto com ácido fólico, geralmente no dia posterior desse medicamento, porque pode dar uma toxicidade medular. Aí você vai reavaliar depois de 6 semanas. Caso, né, melhorou a dor, suspender. Se tem persistência, aí realmente se torna um tratamento muito complexo, né, para estar acompanhando, principalmente, por exemplo, uma OBS. Aí eles sugerem, então, que a gente encaminhe realmente para um reumatologista, ampliar, principalmente para ampliar a investigação diagnóstica, ver se realmente não tem uma outra doença associada, por exemplo, tem uma doença reumatológica, e ou até para manejo mesmo desse paciente que pode ficar, então, crônico anos, né, com essa pós-infecção. E é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, tá, pessoal? Só citando, então, tem um documento do Ministério que é só sobre o manejo clínico da chikungunya, que é bem interessante, que traz toda essa questão do manejo da dor e tal. E acho que para o clínico geral vai ser bem importante isso, porque a tendência é a gente ter mais casos e a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com dengue, realmente. E tem essas questões todas de acometimento articular muito importante, com sequelas, né, com dor importante. Então, a pessoa tem que ser manejada de uma forma adequada quanto à dor, né? Então, essas coisas vão ser bem importantes para o manejo dessa doença em específico. Acho que eu vou abrir para perguntas, né, Juliana? E aí, quem quiser fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, pode fazer. Deixa eu Pode só ver. colocar no chat também. Pode botar no chat também. Eu vou mutar aqui meu microfone só para vocês poderem falar. Então, uma profissional aqui pediu para disponibilizar o material, né? É bom que essa aula foi toda gravada, tá? Então, a gente vai poder disponibilizar esse link pela FOSEM. Então, outras pessoas. E vai ser bem importante realmente divulgar isso para os médicos da UBS, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente faz essas capacitações, mas acaba vindo só o pessoal da vigilância, né? Os enfermeiros, a pessoal da controle de endemias. Porém, é uma aula muito também voltada para a área médica, né? Para o manejo realmente dos pacientes. Então, era muito interessante que o pessoal da medicina também assistisse, né? Mas a gente sempre tem esse problema crônico da participação dos médicos, né? Então, acho que, pelo menos como vai ficar gravada, vai ser interessante para divulgar para esses grupos, né, nos municípios, nas gerências, para ver se consegue capacitar esses profissionais também.
Então, acho que ninguém mandou nenhuma pergunta aqui, ninguém abriu o seu microfone para perguntar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode interromper. Mas senão a gente vai finalizar aqui, então, tá? Aí as meninas vão, posso mandar por e-mail essa. Nós vamos mandar para as gerências. Então a Juliana e a Waina vão mandar para as gerências, tá? O link da capacitação gravada depois. Não sei se vai estar disponível hoje, talvez demore um pouquinho. E para vocês então repassarem isso para os municípios, né? E para os profissionais então da rede, tá? É isso, gente. Boa tarde. Muito obrigada pela participação. Qualquer coisa, vocês também podem encaminhar e-mail aí para as gerentes para nos encaminharem alguma dúvida, se surgir depois, tá? É isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos.